Saudações a todos, meu nome é Arthur Gobi, junto com a minha colega Bianca Joucadari, sob orientação do professor Marcelo, da professora Marília e do professor Luiz Marcelo, a gente traz o projeto Vila Esperança, que é um relato de experiência que foi realizado no Instituto de Ciências Biológicas 5, o ICB5, que é uma unidade da Universidade de São Paulo, a USP, mas que, curiosamente, o ICB5 não fica em São Paulo. Ele fica no município de Montenegro, no estado de Rondônia. E lá também, né, a gestão do ICB5 ela é partilhada com o Centro Universitário São Lucas, que tem uma faculdade de medicina, que envia alunos para realizar estágios lá também. E existe uma parceria entre o ICB5 e a UFMG, que envia 2 alunos do último ano para a realização de um internato optativo por lá. Eu e a minha amiga Bianca tivemos o privilégio de sermos a última dupla a ir para lá. E lá a gente teve a ideia, idealizou um projeto cujo objetivo era promover assistência a uma comunidade da zona rural chamada Chacareiros, assistência à saúde que antes não existia. Era uma comunidade desassistida pela equipe de saúde da família do município. E como que a gente fez isso? A gente dividiu o nosso projeto em 3 fases. Uma primeira fase, através do cadastro da nossa população e de realização de um inquérito epidemiológico para a gente ter um diagnóstico situacional, né, da nossa população. Depois disso, a gente teve a segunda fase, que foi a realização de atendimentos por prioridade e também de inauguração da nossa unidade de apoio na zona rural. Uma vez que a gente terminou os atendimentos por prioridade, nós passamos para uma terceira fase do projeto, que eram atendimentos por demanda e ações de promoção de saúde, depois desse nosso diagnóstico situacional. E como que a gente realizou essa territorialização? Ela foi feita pelo cadastro das famílias de acordo com as coordenadas geográficas. Então, nesse mapa aqui, nós temos o mapa do Brasil, Rondônia, no B, e depois no C nós temos o mapa de Montenegro. Aqui no centro do município, mais ou menos, seria a zona rural dos limites do município, e aqui a gente utilizou como orientação o ramal Vila Esperança, que é a rua em que a maioria da nossa comunidade vivia. Então a gente dividiu de um lado A, de outro lado B, e depois, né, com o passar do tempo, na nossa fase 1 de cadastro, a gente identificou que havia outras famílias que a gente classificou como extras e que também pertenciam à nossa comunidade, iam à mesma igreja, tinham familiares no chacareiro, e por isso a gente acabou incluindo essas outras famílias como extras e fechamos o nosso território. Bom, como que a gente elencou aquela prioridade que eu falei lá no começo da fase 2, que foram atendimentos por prioridade? A gente dividiu a nossa amostra em bandeiras verde, amarela e vermelha. Por exemplo, na bandeira verde nós tínhamos uma família só com adultos, sem nenhuma necessidade especial. Nós tínhamos na bandeira amarela já uma família que tinha, por exemplo, um recém-nascido, não vacinado, ou então um indivíduo super idoso. E nas bandeiras vermelhas a gente tinha, por exemplo, pacientes com doenças graves, descompensadas e que estavam precisando de uma atenção mais urgente. Bom, essa é a nossa UBS, entre aspas, rural. Foi uma unidade, uma casa que foi cedida por uma das lideranças comunitárias depois de uma reunião com a nossa equipe, e a gente levou os móveis que foram gentilmente cedidos lá pelo ICB5. Esse aqui sou eu, esse aqui é o professor Luiz Marcelo, coordenador do ICB5, montando essa unidade. E ela fica bem localizada, como vocês podem ver no X aqui, ela fica num local que é uma distância muito conveniente para a maior parte da nossa população. Bom, como resultados, nós trouxemos o cadastro de 50 famílias com 108 pacientes consultados. A gente também realizou 13 procedimentos, como eletrocardiogramas, cirurgias ambulatoriais, coleta de citopatologia de colo de útero. Aqui à direita a gente vê uma foto de um paciente que tinha uma dificuldade de locomoção muito importante e que por isso não podia ir nem no ICB5 lá no município e nem na nossa unidade de apoio na zona rural. E a gente veio aqui realizar o eletro dele. Essa aqui é minha colega Bianca e mais 2 colegas do Centro Universitário São Lucas, a Ingrid e o Thiago. E a gente veio e realizou no domicílio desse paciente, facilitando o acesso à saúde, né, de algo que ele não poderia, o que também se observou em outros casos que a gente estudou.
Bom, a gente também realizou atendimentos domiciliares, cirurgias ambulatoriais sob tutela do professor Luiz Marcelo, e a gente trouxe alguns outros resultados referentes a alguns indicadores de saúde, como a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, que foi de 38,1%. Além disso, a cobertura vacinal ela foi muito parca, de cerca de 50,5% na nossa população. Outros indicadores, como analfabetismo, nos surpreenderam, com cerca de 22,4% da população apresentando essa dificuldade ou mesmo analfabetismo completo. Como comparação, olha só, as taxas de Rondônia é 6,4%, né, em população maior de 15 anos, e no Brasil de 6,6%, segundo a Pesquisa Nacional de Amostras a Domicílios de 2019. Então é bem recente esse dado aqui, e a gente vê que ele é muito pronunciado na nossa amostra. Outros indicadores, como o tabagismo, que chegou a 20% na nossa população. Aqui embaixo nós temos intervalo de confiança de 95%, né, quanto esses valores podem estar sendo contemplados. Etilismo, a gente identificou uma prevalência de 20,9% na nossa população. Obesidade, 12,3%. E a gente vê que é uma conjunção de fatores que predispõem, por exemplo, para a síndrome metabólica, para doenças que têm um perfil mais de doenças crônicas. Além disso, naquela estratificação, a gente identificou 4 bandeiras vermelhas apenas, felizmente, 16 bandeiras amarelas e 27 verdes. E isso aqui, com o passar do tempo e a melhora da assistência, a gente imagina que vai diminuindo e aumentando as bandeiras verdes, né? As da esquerda diminuem. Bom, para a nossa discussão, a gente gostaria de trazer que a distância e o uso de tecnologias foram os principais fatores de impacto no acesso à saúde, sendo esse uso de tecnologia, como, por exemplo, aqui eu trago para vocês um grupo de WhatsApp que a gente criou para se comunicar. Felizmente, todas as famílias tinham pelo menos um membro representante que tinha acesso a essa tecnologia, então ela é muito mais comum do que a gente pensa. A gente fazia toda a comunicação aqui com os pacientes. E uma coisa que a gente observou é que quando a gente realizava essa comunicação por meio de linguagem escrita, a gente tinha uma adesão e um engajamento menor da nossa comunidade. Ou seja, aquela taxa de analfabetismo lá que a gente viu no slide de resultado, ela não é um número fixo, né? Uma coisa no papel que não tem nenhum impacto na nossa profissão. É justamente o contrário, né? Aqui que a gente vê como que isso é relevante para a nossa atuação. Então, quando a gente mandava áudio, a gente tinha uma resposta e um engajamento muito maior da população. Além disso, a gente traz para cá a discussão de que, às vezes, por atendermos nesse eixo sul-sudeste, a gente pode ir com uma preconcepção de que o perfil epidemiológico de doenças infecto-contagiosas numa população amazônica, que é o caso dessa população, apesar de ter uma imigração um pouco diferente, no caso de Rondônia, a gente vai pensando que talvez essas doenças infecto-contagiosas sejam muito importantes, mas só olhando os nossos resultados a gente vê, e também por alguns outros estudos que a gente traz nas nossas referências, como que as DCNTs são prevalentes e mostram já uma etapa avançada na transição epidemiológica dessa população. Então a gente não pode subestimar esse lado das DCNTs e das condições crônicas de saúde. Bom, a nossa conclusão é que qualquer iniciativa, seja essa que a gente teve, ou seja, uma iniciativa que alguém pretenda ter para aumentar a cobertura de saúde para alguma comunidade antes desassistida, ela tem que ter como principal norte fatores que realmente causam impacto para aquela comunidade. No nosso caso, esse impacto foi por meio da distância e por meios de locomoção, então distância do centro urbano, não tinha carro, não tinha ônibus para ir, pelos meios de comunicação, cujo grupo de WhatsApp foi uma das ferramentas que a gente mais conseguiu resposta da comunidade, e pelo uso da linguagem oral, que a gente viu que algumas pessoas tinham dificuldades de entender as mensagens escritas ou por meio de símbolos. Essas aqui são as nossas referências. Agradeço muito a atenção de todos.